Canal 25. Será que os portugueses são livres? Nós vamos reviver o 25 de Abril de 1974, porque depois desse dia, Portugal nunca mais foi o mesmo. Aqui posto de comando. Estamos a sacar o portão do carro e aguardando ordens. Antes de começar este vídeo, dizer que todas as histórias têm duas ou mais versões e nunca saberemos detalhadamente o que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974. Um dia que foi há 50 anos. Podemos ler imenso sobre, ver e ouvir imenso sobre, mas nunca saberemos como foi viver o 25 de Abril. Portugal, anos 60, parecia tudo muito cinza, povo pobre, ilimitado, o fado triste, parecia todos dias de inverno e a política era de um homem só, António de Oliveira Salazar, homem que em 1933 ascende ao poder, instaura uma ditadura com o Estado Novo sob o lema Deus, Pátria e Família. Onde é que nós já ouvimos isto? Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que este partido acredita. O vota e confirma 22 é Bolsonaro. Vota. As salas de aula tinham uma imagem do que se pretendia para a educação nacional. Esta trilogia de Deus, Pátria e Família. E agir esta noção de família. Vamos analisar esta foto, que é bastante representativa do que se idealizava para uma família, o papel social de cada um. Um homem a regressar do trabalho e a mulher, dona de casa, a cuidar dos putos. É talvez esta noção subliminar desta foto. Mulher é para estar em casa e cuidar dos putos, enquanto o homem domina o mundo. Oh não, Jorginho, isto devia ser lindo na altura. Não havia OnlyFans para ninguém, mano. Isso é o que eu posso dizer, não havia OnlyFans para ninguém, mano. Não havia porra dessas língua para ninguém, mano. Nada. Nem aquela jogatana, nem um montinho na rua, não havia cá nada disso. Exatamente. Nem fumar um cigarrinho podias. Rapaz da garula, esqueçam, vocês estavam na merda também. Portanto, olha... E se for aquela dama irreverente que quer... Quem? Irreverente que quer... Não, tira o I. Eu quero trabalhar. Tira o I. Não dá para ser. Não, tira o I. Tira o I, esquece. O quê? Isso é o quê? O irreverente fica reverente na cozinha. A fazer do bom bolo de bolacha. Antigamente não sabiam fazer bolo de bolacha. Agora quem é que sabe fazer bolo de bolacha? Nem sabe fazer bolo de bolacha. O teu Salazar, teu Salas. Pá, como disse o avôzinho, tu eras ditador, mas eras assim, né? Pá. Era sobre o lema Deus, Pátria e Família. E na família a mulher tem que ficar em casa. E o marido na batuta. Vamos embora. Portanto, Salazar era alguém que tinha umas linhas muito definidas do que determinava ser de caráter obrigatório, muito ligado à tradição, à religião, ao conservadorismo e à nação. Não nos vamos alongar muito sobre Salazar, mas é incontornável falar dele quando se recorda de 25 de Abril. Muitos dizem que ele não era bem um fascista. Marcelo Caetano era muito mais fascista, propriamente dito, do que o Salazar. Nunca foi propriamente fascista, era assim uma coisa. Isto é um tópico que dá uma longa conversa, mas como designar Salazar? Ele não era fascista, mas mantinha relações com Mussolini. Ele até inclusive recebeu uma foto do ditador italiano que colocou na sua secretária. Porque é que Salazar estaria interessado em ter uma foto de Mussolini? Não só a ter uma foto de Mussolini, é deixar-se fotografar com uma foto de Mussolini. Isto é, não pensem que ele foi apanhado completamente distraído, não fazia ideia. Ups, não tirei o retrato. Não, o retrato estava lá e provavelmente foi lá colocado para tirar a foto, porque aquilo era tudo calculado e tudo muito vigiado, as próprias fotos nunca teriam sido publicadas se não fossem vistoriadas, enfim, portanto aquilo foi de propósito. Não era nazi, mas o facto é que tinha negócios com nazis. Na revista Sábado de 2022 mostra um caso interessante de uma empresa em Setúbal que recebeu uma comitiva nazi e que foi recebido em pompa e circunstância com uma
foto de Hitler ao lado de Salazar. E também tinha forte ligação com Franco, ditador espanhol que foi muito mais violento do que o regime salazarista. Enquanto o salazarismo prendeu muitos políticos e pessoas que eram contra o regime, no franquismo a ordem era matar. Mas por outro lado, mantinha boas relações com a velha conhecida Inglaterra. Portanto, na Segunda Guerra Mundial, o bife estalou e estava tudo à batatada, mas Salazar, astuto, disse: calma, eu prefiro dar-me com os dois lados. E, portanto, dava-se bem com os aliados e também com o eixo. Comparando com outros ditadores, creio que até tivemos sorte no meio do azar, porque o Hitler assustava, era a personificação do diabo. O Mussolini parecia um louco pronto a cortar o pescoço dos seus opositores. Agora, Salazar até tinha um ar intimidante, mas foi muito chill comparado com estes dois. Creio que tivemos um ditador fofinho. E todos eles impressionados com Salazar. Isto é, impressionados com Salazar, como diz o Austin Chamberlain, significativamente, este ditador não se parece com os outros. Isto é, não tem nada a ver com Hitler, não tem nada a ver com Mussolini, parece alguém completamente diferente. E era isso que Salazar queria fazer. Isto é, um homem de força, um regime de autoridade, mas um ditador que não é igual aos outros, nem quer ser igual aos outros. Apesar de, num discurso à nação, dizer que estava perto que alguém viesse ocupar o seu lugar. Não tenho ambições, não desejo subir mais alto e entendo que no momento oportuno deve outrem vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei na minha missão. Ele esteve quase 40 anos a liderar, 40 anos, e deixou a liderança quando já não tinha condições de continuar a governar. Por causa daquele episódio que tem várias versões, que caiu com a cadeira, bateu com a cabeça e depois ficou incapacitado de continuar a governação. Tem outra versão da sua morte que é bem original. Mas desculpa, o Salazar usava capacete? Usava quando andava de moto, exatamente. Uma coisa que a maioria das pessoas lá em casa não sabem é que quando o Salazar caiu da cadeira, ele estava muito cansado de uma prova de motocross que tinha feito em Faf. Aposto que não sabia disso. Só depois da morte é que ele saiu do poder e foi substituído por Marcelo Caetano. Isto em 1968. Foram anos de censura, repressão, controle das massas, controle do que é feito ou mostrado, dito ou revelado. O que passava na TV era filtrado. O que tinha nas bancas de jornais era filtrado. E basicamente, tudo o que entrava no país era filtrado/censurado se não estivesse de acordo com o regime. Isso é bastante evidente de quem queria ler, ver, conhecer outras coisas lá de fora e não tinha acesso. E aos 20 anos eu resolvi ir embora ainda ilegalmente, porque de facto havia outra coisa, quer dizer, eu estava a sentir-me, estava a precisar de ter mundo, e estava a precisar de conhecer outras realidades e a sentir um bocado, enfim, o confinamento, esta palavra está na moda agora, o confinamento que era viver numa sociedade que, enfim, que censurava filmes. Eu era o grande cinéfilo e mais tarde no estrangeiro vi alguns filmes com mais 15 minutos ou 20 minutos do que aquilo que tinha visto. E a seguir ao 25 de Abril foi uma explosão, porque não havia nada em Portugal. Portugal era era um desterro em termos culturais. Não é? Estava seco em termos de estava seco novas. Porque fechavam a torneira. Ou porque nos fechavam, ou porque nós, entre aspas, o país em si, quem mandava nele, fechava essas torneiras. Tinha boas cenas que não dava para fazer no regime. Varela, eu acho que tiveste a ver algumas cenas, não é? Tem aqui algumas engraçadas, muito engraçadas. Olha, um dos primeiros que eu vou já começar, proibido beijar na boca na via pública. Esquece, isso acabou. Raparigas não podiam usar mini saia. Saia sempre a tapar o joelho. Uou. E para saírem sozinhas do país,
todas as mulheres casadas precisavam da autorização do marido. Boy. Isto era uma dica aí. Agora, esta aqui vai específica aqui para o Sambu. Para usar isqueiro era necessário licença anual emitida pelas finanças. Boy. Acreditas nisto? Está aqui finanças. Toma aqui o 23%, né? É isso que vocês queriam na altura, 40%, né? Toma. Jorginho, imaginas? Imagina quem? Tu quando eras abordado pelos homens da farda, tinhas que tirar tudo e licença para mostrar que tu tinhas esse isqueiro no bolso. O isqueiro. Não, eu vou ser sincero, isso, eu ia andar com vela então no bolso. Ia andar com vela no bolso, estou a ser sincero, ia andar com vela. Acendias a vela como? Fósforo? Fósforo, sim. Ias para a cadeia, não pode fósforo também. Fósforo também não posso. Ah, que achas que podes fósforo? Não podes andar com fogo, mano. Então eu ia voltar com os calhau, contra o outro, pau. Sim, mano. Não. Isto é aquela licença. Aquela licença, boy. A gente vai mostrar a foto, vais ver. Tá, ok, mostra. Tá aí, mano. Mostra, porque de certeza Producer, estava lá um passado meu que subornou e teve essa licença. Então, estás a brincar, ok. Então eu ia ficar agora sem fumar, então isto agora é assim, porque não podes fumar porque tem que pagar a licença. Está bem, dá cá a licença, pronto. Mas isso é um bocado doente, rapaz. Aceitavam isso. A malta na altura estava doente. Salazar. Tio Salazar é crazy. Tem mais aqui uma dica para o pessoal que gosta de beber aqui uma bebida. Não se podia beber Coca-Cola. Porquê, Não se podia beber. Aquilo que o jornalista explicou é que a proibição manteve-se em seguida por decisão do ditador, né? Com a desculpa de proteger a indústria do vinho. Pronto. Depois ele vigorou até 1977, mas proteger a indústria do vinho. E depois a regra mesmo, né, fundamental, não se podia falar mal do governo e estava proibido criar associações. Quem regulamentava estas regras era a Polícia Internacional e Defesa do Estado, a famosa PIDE, que começa a sua atividade em 1945, mas depois de 1969 passa a chamar-se DGS, Direção-Geral de Segurança. Era o braço musculoso do Estado, responsáveis por fazer prevalecer as regras de boa conduta. Abusaram da violência, tortura, chantagem para capturar inimigos do Estado ou pessoas que simplesmente não eram de acordo com as regras. Vários políticos foram presos, outros estiveram exilados, como por exemplo Mário Soares ou Álvaro Cunhal. Foi muita gente presa, inclusive gente que eu conhecia e até familiares e que sofreram, enfim, nas mãos da PIDE. O Estado tinha várias prisões nas colónias e a mais conhecida era talvez a prisão Tarrafal, em Cabo Verde. O nosso Guantánamo era conhecida como o campo da morte lenta. Devido às fracas condições, foi construída em 1936 como prisão política e só foi libertada a 30 de abril de 1974. Por falar em Cabo Verde, lembramos do colonialismo, que por sua vez vai fazer lembrar a guerra colonial. A agitação social nas colónias portuguesas em África fez com que Salazar enviasse milhares de militares para as províncias ultramarinas. Assim começou a guerra colonial. Outro tópico que dava para falar muita coisa, mas é importante perceber que foi por causa da guerra colonial que o 25 de Abril começou a ganhar forma. A guerra colonial tinha começado em 1961 e opunha o exército português aos guerrilheiros que lutavam pela independência dos territórios africanos que Portugal na altura governava, como por exemplo Moçambique, Angola e Guiné. Nestes dois últimos, estima-se que as guerras foram bravas e sangrentas. Cansados da repressão e da desigualdade vivenciada nos seus países, os hoje conhecidos como PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa, decidiram lutar pela liberdade dos seus países. No final dos anos 50, surgiu o MAC, Movimento Anticolonialista, a primeira associação formada por estudantes nacionalistas africanos vindos das colónias portuguesas. Amílcar Cabral, Hugo de Menezes, Lúcio Lara, Viriato Cruz e Oldan Roberto, em 1961, Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde deram o pontapé de saída para aquilo que viria a ser a Guerra Colonial. Em 1964, Moçambique junta-se à luta anticolonialista. Engana-se quem pensa que estes países foram para a frente de combate de mãos a abanar, pois tiveram o apoio de países como o Ghana, a Guiné-Conakry, a antiga União Soviética, Cuba, a China e a Suécia.
Em cada país surgiram movimentos independentistas que lutaram pela sua liberdade. Embora ainda hoje existem pessoas que consideram que as colónias eram para manter e era lutar até conseguir ganhar por completo as terras do ultramar. E no seu entender era justa? Nós tínhamos toda a razão. E a justiça estava toda do nosso lado. E eu defendo isto em qualquer parte do mundo, não tenho medo de ninguém. Compreende? E primeiro, porquê é que era justa? A guerra era justa em primeiro lugar porque aquilo era nosso, de facto. Muito nosso. Era muito nosso. E não há razão nenhuma para aquilo não ser nosso. E ainda hoje não há razão nenhuma para, em termos de comparação, aquilo pode ser tão nosso, Porquê é que a Rússia pode ter os territórios todos que colonizou até ao Pacífico e nós não podemos ter Angola? Foi porque nós fomos de barco e eles foram a cavalo? Porquê é que os Estados Unidos podem ter o Alasca que compraram? Ou Porto Rico ainda hoje tem um estatuto indefinido? Porquê? E nós não podemos ter? Porquê é que só São Tomé e Cabo Verde podem ser independentes e a Madeira e os Açores não podem? Quando a gente descobriu que estavam todos desabitados, fomos nós que colonizámos. Estás a ver o Mangas, quando está com uma boa, depois perde uma boa e depois fica frustrado, estás a ver? Esse Cota, provavelmente ele era corno, estás a ver? E provavelmente deve ter visto em África muita coisa boa que ele nunca viu na vida, estás a ver? E provavelmente ele ficou frustrado porque sabe que aquilo não é dele. Então ele quer, mas não podes, tio, nem vais ter, tio. Aliás, o reverse já está a acontecer. A malta já está a jogar Uno contigo. Uno com os teus descendentes. Portanto, está tudo bem. Um gajo compreende. Um gajo também saiu de lá, veio para aqui, viu coisas diferentes, coisas mais claras, coisas assim um bocado mais vultuosas, mano. Mas está tudo bem, tio. Compreendo. Também se fores lá comer caldo de mancara, tu também não queres voltar mais, não é? Vais comer funge, não queres voltar mais, não é? Isso é tudo bom. Para que é que vais voltar? A voltar aqui, a ficar com a cara trancada, para comer o quê? Sopa da pedra e ficar tudo bem? E amanhã outro dia trabalho? Não, tio, eu compreendo, mas não faças isso, esquece isso. Isso já passou, foi o teu tempo, já comeste, agora não vais comer mais. Acabou. Agora vamos comer e as tuas filhas do Camões, os teus filhos, vamos todos desfrutar, todos juntos numa grande união, sem truques, tudo junto, lado a lado. Portanto, são vários fatores que começaram a solidificar o golpe de Estado no 25 de Abril. Povo descontente, militares fartos da guerra. Portanto, no fundo, a guerra só está a servir para que meia dúzia de indivíduos lucrem à conta dela, esquecendo o sofrimento de todos, quer dizer, de nós e dos outros. E há quem diga também que o governo estava fragilizado desde a morte de Salazar. O surgimento de grupos estudantis que estão fartos da repressão e censura, foi tudo isto munição para uma revolução. O MFA, Movimento das Forças Armadas, era a CRU, o grupo que começou a desenhar um plano para acabar com a ditadura, impulsionado por Hotel de Carvalho. Estas são as 24 páginas manuscritas do Plano Geral de Operações que permitiu pôr fim ao regime fascista em Portugal. Os blindados chegam a Lisboa, arrancam pelo Campo Grande. Polémico, controverso. O Telo Saraiva de Carvalho foi o estratega, o militar que elaborou o plano e esteve ao comando das operações. Filo em 40 dias. Não, menos, com 3 semanas. Eu no dia 15 de Abril tinha o plano de operações do 25 de Abril preparado. Sempre se assumiu como um orgulhoso protagonista do 25 de Abril e, por isso, há 25 anos, já lamentava o desconhecimento e o desapego pela revolução que lhe mudou a vida, tal como a vida do país. E por falar em Estado, surge uma das frases mais conhecidas do 25 de Abril. Todos nós sabemos que existem diversos tipos de Estado. Os Estados liberais, os Estados social-democratas, os Estados socialistas, etc. Mas nenhum deles é pior do que o Estado a que isto chegou. Eis porque é preciso acabar com ele. Quem quer vir comigo?
Capitão Salgueiro Maia, talvez o rosto mais conhecido da Revolução, era um dos oficiais que estava destacado para iniciar o plano. Ao longo de 7 meses prepararam um golpe de Estado em Portugal. Houve uma tentativa falhada no dia 16 de março de 1974, mas o MFA voltou à carga cerca de um mês mais tarde. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. No dia 25 de abril, exatamente uma quinta-feira, colunas militares saíram de vários quartéis e tomaram posições estratégicas no país. Eram objetivos do MFA democratizar, descolonizar e desenvolver. A canção Grândola Vila Morena, de José Afonso, é emitida pela Rádio Renascença, é a senha escolhida pelos militares do MFA para confirmar que as operações militares estão em marcha e que são irreversíveis. A partir daqui, já não há volta a dar. A Grândola era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. A Grândola Vila Morena ainda hoje é a música mais ouvida no dia 25 de abril. Depois da música de Zeca Afonso, MFA, durante a madrugada, começa a ocupar pontos estratégicos de Lisboa. 25 de abril, o dia em que todo um povo nasceu de novo e nasceu bem cedo, antes das 4 da manhã, as rádios, televisão e aeroporto já estavam ocupados. Às 5h45, forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandadas pelo capitão Salgueiro Maia, estacionam no Terreiro do Paço, em Lisboa. Forças leais do governo, constituída por 4 carros de combate, comandadas pelo brigadeiro Junqueira dos Reis, dá ordens para disparar sobre Salgueiro Maia e seus tropas, mas todos recusam em disparar. Venha a missão de paz. Meu brigadeiro, faça o favor de vir até aqui para falarmos em terreno neutro. Venha você cá! Não. Venha cá o senhor. Desloque-se para a retaguarda das minhas forças e depois veremos. Não. Fica aqui à espera. Disparar! Fogo! Fogo! Você acaba de desgraçar a sua vida. Está preso. Este homem está preso. Dispara tu! Dispara! Dispara! Abrir fogo! Abrir fogo! 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 Se eles disparassem, nós estávamos perdidos, quer dizer, não tínhamos hipóteses. Mas a solução era ir dialogar com eles. É aí que eu começo a ver, bem, se for dialogar, eles ainda me prendem. Perdido por 10, perdido por 1000, meti uma granada no bolso e fui saber o que é que as águas paravam, na perspectiva que se eles me prendessem, portanto eu acionava a granada e portanto marchávamos todos. E de qualquer maneira tinha alguma coisa a lucrar, quer dizer, os outros depois de me verem rebentar, pelo menos por solidariedade, iriam oferecer alguma resistência e as coisas poderiam complicar-se. Então eu chego a meio caminho e começo a dizer ao senhor para vir falar comigo. Ele berrava do lado de cá, venha cá e tal. Eu não ia, porque já sabia que se fosse ao lado de lá seria preso. Bom, e é aqui que eu vejo que o 25 de abril está a ganho. Quando as pessoas começam a perder o medo, também é contagioso. Portanto, muitos elementos que à partida portanto, existiam nas posições em que estavam porque tinham medo, que se começam a ver os outros a partir as amarras, eles também as partem por arrastamento. E, portanto, aí chega-se a tal situação. O regime era meia dúzia de indivíduos que viviam à custa do contexto. Era tal lema que a sorte protege os audaces que funcionavam. Com certeza que quando a audácia acabasse, olha, paciência, acabava tudo. O capitão Salgueiro Maia e suas tropas seguem para Largo do Carmo e cercam o quartel-general da GNR, onde se encontrava Marcelo Caetano, o boss do regime.
Já só faltava a rendição do governo de Caetano. Era essa a missão de Salgueiro Maia no Terreiro do Paço. Depois de uma guerra de nervos com as tropas afetas ao regime, o jovem capitão de Santarém encaminha-se para o Largo do Carmo. E as pessoas participam nela, assim com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a assistir às filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. Estas filmagens eram mesmo a sério, com os militares e a multidão a exigirem a rendição de Marcelo Caetano, que estava refugiado no quartel da GNR. Não queremos sangue! Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício! Tinha condições de mandar disparar e forçar a rendição. Só que as tais granadas que eu tinha tinham um raio de morte de cerca de 300 metros. Ora, o largo tem 50. Se elas poderiam disparar ao contacto do vidro, portanto, ou disparar uma granada mesmo contra os vidros, ela arrebentava aí. Quer dizer, causaria umas centenas de mortos cá fora, além de poder originar a derrocada do edifício e as mortes consequentes lá dentro. E o mal é começar. Portanto, houve sempre, e concretamente no 25 de Abril, a preocupação de evitar a todo custo o derramamento de sangue, por isso ser um mau antecedente. Marcelo Caetano finalmente aceita render-se. Após combinar a rendição com o general Spínola, é transportado para o posto de comando da MFA no quartel da Pontinha. E portanto, eu também, para o desarmar, entrei, fiz a continência, fui-me nesse sentido, fiz a continência batendo os tacões e disse: apresente-se o comandante das forças sitiantes que vem exigir a rendição incondicional. Deixei-me estar. E ele diz: já sei que não governo, só quero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Eu disse-lhe: olha, isso garanti eu. E diz-me ele: mas o que é que me vão fazer? Eu disse: olha, daqui vai para o posto de comando, a partir daí não é comigo. Esta hora a PIDE ainda não estava neutralizada. As atenções viram-se para a sede da Direção-Geral de Segurança. É na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, que surgem as únicas vítimas desta revolução. 4 mortos e 45 feridos. Foi o último pecado destes agentes da PIDE. Acabam por render-se já à madrugada e a longa e foram ocupar as mesmas celas na prisão de Caxias, onde estavam centenas de presos políticos. Liberdade para os presos e para os exilados. Mário Soares e Álvaro Cunhal chegam a Portugal. A partir daí, a democracia portuguesa passa por eles, pelos políticos, mas principalmente pelo povo, cansado de 50 anos de ditadura. Estou satisfeitíssimo, a ver se isto dá uma volta, a ver se isto melhora a situação para todos nós, que o bacalhau está muito caro. Poder falar à vontade, ser livre no pensamento, pensar, falar. Já tive 2 anos em Paris, muita liberdade. Aqui nada. Aqui nada, agora, agora sim. Matar os traidores, os fascistas, a PIDE. Apesar de ser um golpe levado a cabo por militares, a Revolução do 25 de Abril ficou conhecida por ter sido pacífica. Podia ter sido um banho de sangue, podia ter corrido muito mal, mas foi uma revolução pacífica. Passou o 25 de Abril, acabou a revolução, mas não significa que estava tudo bem. Houve um verão quente, houve 25 de novembro, houve bué tentativas de golpe e, portanto, o país andou bué à deriva e tudo mais. Hoje, 2024, será que os portugueses estão livres? Jorginho, o que é que tu achas? Tu sentes-te livre? Eu acho que quase ninguém está livre. Independentemente do país onde é que está, quase não está livre. Agora, que a Tuga está-se a tentar libertar, talvez, de vários estigmas e vários pré-julgamentos que tinham anteriormente, sim, acho que sim. Acho que a nova geração está a entrar com mais força, pelo menos para libertar dessas amarras, dessas correntes antigas e enferrujadas que ainda permanecem na sociedade portuguesa, principalmente no estrato social mais elevado, portanto, como nós já sabemos. Portanto, até é bom saber que a malta nova, a nova young blood, os novos, os novinhos e as novinhas, já têm a mente muito mais aberta, estão a assimilar muito mais novas culturas, não se preocupam tanto como os seus avós preocupavam-se com quem tu andas, com quem tu lidas, com quem tu falas, com quem tu chilas. Preocupam-se mais, se calhar, com o que é que tu fazes e sim com a tua forma de pensar, que atualmente nós já sabemos que a sociedade não está na melhor forma de pensar, pelo menos da minha parte. Portanto, acho que a Tuga está-se a libertar, pelo menos mentalmente, digamos assim. Agora, se é livre? Não, quase ninguém é livre. É isso que nós fomos à rua tentar saber, se os portugueses são livres.
Estamos num lugar histórico disso mesmo. Podemos considerar que os portugueses são livres hoje? O 25 de Abril a mim não me diz rigorosamente nada. É assim, eu acho que estamos a viver um momento de ameaça à democracia e à liberdade e é curioso que nos 50 anos de celebração do 25 de Abril temos que lidar com uma ameaça muito de extrema-direita no nosso Parlamento, no nosso Governo, na nossa sociedade e no nosso dia-a-dia. Portanto, há a liberdade para nos encontrarmos aqui no Largo do Carmo, há a liberdade para falarmos o que queremos, há também um bocado de irresponsabilidade da maneira como falamos. Eu acho que é importante continuarmos a relembrar que a liberdade é uma coisa que precisamos de lutar e que não está sempre garantida, então é importante as pessoas saberem que é uma coisa que nem sempre existiu. Naquela altura não se podia falar muito. Falava-se em surdina, falava-se mais baixinho? Não falava-se, normal, não podia abusar. Mas acho que há liberdade que já extrapola um bocadinho, porque... Já está a ser demais? Já. Acho que há um conceito de liberdade que devia de ser um bocadinho mais controlado. Gosto da minha liberdade, a liberdade para mim é das coisas mais importantes que eu tenho e vestir-me como eu quero, ir à escola, dar a minha opinião sobre o governo. Eu acho que é muito importante ser das mulheres. Exatamente, é um direito. É um direito básico. Podes ir a qualquer sítio, tu podes postar o que quiseres nas tuas redes sociais, ninguém vai te dizer nada. Vai sempre abrir um debate, mas... Vai ver nos comentários, dependendo das fotos que pode vai ver nos comentários. Exatamente, mas isso faz parte da liberdade. Se tu queres falar, tens de deixar os outros falar. Podermos mostrar quem somos, ainda há liberdade, só que ainda há algumas pessoas que estão muito presas no antigo. O 25 de Abril foi bom, foi para os políticos. Porque nós, pobres, que trabalhamos, ganhamos o pão do dia-a-dia, estamos cada vez pior. As coisas podiam ser um bocadinho melhores, podiam ser muito melhores na realidade, mas eu acho que temos a liberdade para decidir, temos a liberdade para, lá está, para expressar as opiniões, para mudar de vida também e para votar, que é muito importante. Normalmente o que acontece em termos de leis, medidas que tomam, são sempre tomadas por homens brancos, cis, heteros, e essas leis afetam sempre mulheres, afetam sempre a comunidade LGBT, afeta sempre black people, ou seja, o homem branco o homem branco é que decide tudo por toda a gente e nós estamos aqui como se fôssemos uns puppets nas mãos deles. A partir do momento que o senhor tem um número de contribuinte, a partir do momento que tem um telemóvel, o senhor deixou de ter liberdade. O senhor e nós todos. Eu acho que é muito importante as pessoas se educarem e tentarem mesmo sair da sua bolha de privilégio e dos seus próprios shoes, porque a nossa realidade não é a realidade de toda a gente e é mesmo importante sermos empáticos e estarmos informados sobre tudo o que se passa à nossa volta, que não nos toca diretamente a nós, para podermos ser um melhor país, um melhor povo, um melhor mundo para todos e não só para alguns. Que se acabem com as desigualdades, que se acabem com as guerras, que se acabem com os egoísmos, com os oportunismos, como tu disse, e aí sim talvez tenhamos mais igualdade e mais liberdade. Abril de 24 não é o mesmo que 74. Falta reativar sentidos. Falta resgatar o tato. Insónias comprovam que colónias ainda existem de facto. Não existem práticas boas ou erróneas. Existe liberdade de formato. Nada é factual, agora tudo é virtual. Apesar do ruído e lamaçal, jamais abdiques da tua liberdade intelectual. Porque essa talvez seja a nossa qualidade mais cara. Embora a sensatez seja uma visita cada vez mais rara. E apesar de saber que a situação não se compara, quando chegarmos do outro lado vamos ver nossos antepassados com que cara. E eu não tenho dos semblantes mais bonitos. Faltam-me algumas cores, alguns pré-requisitos. Liberdade também é isso, é fugir do padrão. Liberdade é compromisso de pensamento e percepção. A beleza da liberdade está na própria fonética da palavra. Hoje não estamos 100% bem, mas sem Abril de 74 eu nem sequer cá estava. Eu fui à terra do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, para ver se embravecia.